Boa tarde, senador. É uma honra novamente estar aqui nesse espaço de debate. Tão bem que nós convidamos de novo. De espaço democrático, é um prazer. Eu cumprimento a todos os componentes da mesa e aos participantes. Eu represento a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, né? E nós lidamos muito com a questão previdenciária, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, é a nossa dor, né? A nossa grande dificuldade. E essa reforma ela tem nos deixado bastante preocupados. A gente já tinha, antes da reforma, muita preocupação com a questão dos benefícios de incapacidade, com a questão da perícia, com a questão da forma como era analisada, com a diferença entre a perícia feita, no caso de benefício assistencial ao deficiente, e os benefícios de incapacidade. Como eu tenho 10 minutos, eu vou tentar fazer um apanhadinho só para dizer quais eram nossas preocupações antes, né? Antes não era com o valor do benefício. Hoje, além disso, a gente tem preocupação com o valor do benefício, então a gente não sabe nem por onde talvez começar, né? As perícias, tanto na Justiça, tanto no INSS quanto na Justiça, para os benefícios assistencial e benefício por incapacidade são muito mal feitas. Eu acredito que é necessário e premente que a gente comece a fazer uma preparação dos peritos. Os peritos precisam conhecer a lei e a jurisprudência. Porque o perito é um médico, muitas vezes eu até entendo. E como médico, às vezes ele analisa uma questão sobre o aspecto puramente médico. A doença, cara crachá, aquela doencinha e tal. Todavia, o conceito de incapacidade, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de deficiência para o LOAS, não é só o cara crachá da doença. É necessário que a gente passe a estudar e comece a debater o que é a incapacidade, o que é a deficiência e os fatores biossociais. Por exemplo, eu sempre falo, a minha primeira atuação foi em Manaus, e eu pegava, às vezes, pessoas com 35, 38 anos, com problemas no braço, completamente assim, porque daí eu falava, gente, como é que essa pessoa tem aquele problema, bursite, capsulite, todas aquelas doenças, ela estava inválida, com 40 anos, basicamente. Daí eu me perguntava, é a questão do trabalho excessivo, do trabalho braçal, do trabalho pesado, do trabalho repetitivo. E, por exemplo, isso acontece com quem? Com pessoas de baixa escolaridade. O nosso país, ele não tem um controle, por exemplo, nas empresas, ou então a pessoa que faz o trabalho na casa da gente, de muita gente, ou o trabalho braçal, ele acaba com a pessoa. Né? Eu vejo geralmente as pessoas que têm o trabalho braçal levam uns 15 anos, 20 anos para apresentar problema, né? Até menos. E essas pessoas, elas não têm escolaridade para serem recolocadas no mercado de trabalho. Como resolver isso? Como é que tu vai readaptar uma pessoa dessas, reabilitar uma pessoa dessas? Então, é necessário e premente que o nosso Estado comece a analisar as pessoas, e os peritos também comecem a analisar as pessoas pelos seus critérios biossociais. Qual é a escolaridade, qual é a doença, qual é a relação e o que essa pessoa poderá fazer depois disso tudo, né? Outra coisa que a gente tem visto muito e que nos choca bastante é contra o BPC, benefício assistencial, é que quando a gente vê a perícia, todas as perícias falam em incapacidade para o trabalho. Mas não é isso. A deficiência, elas são impedimentos de longo prazo, os quais, com relação com as condições sociais da pessoa, impedem a pessoa de competir em igualdade de condições no mercado de trabalho. É diferente. Por que as perícias são feitas desse jeito? Como defensora, eu me perguntava todos os dias. E todas as minhas manifestações aos laudos de BPC, eu sempre dizia, não está correto. Eu quero que esse meu assistido seja avaliado conforme a sua deficiência, seus impedimentos. Por exemplo, uma pessoa numa cadeira de rodas, ela vai, se ela é numa situação que precisa de transporte público, é um trabalhador, uma pessoa que não teve escolaridade, que não teve o acesso ao meio educacional, esse impedimento dela vai impedir, sim, que ela compita. Às vezes, uma pessoa que conseguiu ir para a escola, foi escolarizado, um deficiente, esse impedimento, ele não vai impedir, ele não vai ter esse impedimento. Então, o que eu sinto é que os peritos, eles não são preparados, nem os do INSS,
nem os da Justiça. São raros os peritos que conseguem hoje debater e entender a lei, porque o perito tem que aplicar a lei. O perito judicial tem que aplicar a lei. E não está sendo aplicado, talvez, eu acho que é uma questão de formação. Precisamos começar a fazer uma lei ou algum regulamento, alguma coisa que prepare e que estabeleça limites e estabeleça como que devem ser feitas as perícias. Não adianta só a gente ter o perito, a gente precisa ter o perito que saiba fazer as perícias conforme o tipo de incapacidade e de deficiência de impedimento. Mas isso, assim, não tem muito a ver com a reforma, mas eu acho que era importante eu dizer isso, porque eu, como defensora, isso sempre me preocupou, sempre me assustou, essa forma como as perícias são feitas. E eu não estou culpando os peritos, eu estou dizendo que precisamos pensar em normas que preparem e que estabeleçam como devem ser feitas as perícias para cada tipo de benefício. Analisando a jurisprudência, porque a jurisprudência na incapacidade para o trabalho estabelece há muito tempo que a incapacidade ela não é só a incapacidade física, a incapacidade ela também estabelece as questões sociais daquela pessoa. Num país em que a população é bastante carente, sem educação, sem saúde, sem o mínimo, essa incapacidade ela vai se agravando cada vez mais ao longo do tempo e não é avaliada corretamente. Outra coisa que me preocupou também quanto à reforma agora é a forma de cálculo, né? Que é o que a gente conversou com a Thaís. Se a aposentadoria por invalidez inclusive, o auxílio-doença foi atingido um pouco no cálculo também, né? Que antes era 100% das contribuições, né? Tirava as 20% as mais baixas, hoje não é mais assim. O cálculo vai baixar bastante, né? Eu fiquei bem impressionada com aquele teu cálculo que tu fizesse, né? Se a pessoa antes da reforma sofre atropelada e depois, né? Então, assim, eu acredito que a questão da incapacidade e da aposentadoria por invalidez, ela é um risco. E como mesmo disse a doutora Thaís, ela é um risco, ela não pode, por exemplo, eu sofro alguma doença, alguma coisa que me invalide, eu vou passar a receber 60%. Como que a gente pode pagar para uma pessoa que está em invalidez 60%? E para ela receber 100%, ela teria que ter 40 anos de contribuição? Isso não é risco, como disse a doutora Thaís. Outra coisa que eu achei impressionante, eu estava lendo no relatório do senador Tasso, que ele fica comparando, né, como é que é na França, como é que é nos demais países, que é 60%, 50% e tal. Mas para eles chegarem a esse valor, eles tiveram antes disso uma rede de proteção social. A gente está cortando os benefícios sem uma rede de proteção social? Como assim? Né? A pessoa que está doente inválida, ela não tem essa rede de proteção social no Brasil. Eu até dei uma puxada assim, na internet, quais serão os benefícios na França, né? Porque diz por quê que às vezes o benefício seria 60%, 70%. Eles têm abono família, eles têm subsídio, claro que eles, mas assim, a Europa toda tem, mas a França tem mais, já vou concluir. Tem o subsídio de montante fixo, complemento familiar, prestações relativas ao nascimento e ao acolhimento da primeira infância. A gente não está pedindo isso, a gente está pedindo só para manter a dignidade das pessoas que estão se aposentando por invalidez, que estão doentes, incapazes e inválidas para o trabalho que exerceram a vida inteira. Subsídio do nascimento ou adoção, subsídio de base, complemento por livre escolha do modo de guarda, prestações de fins, subsídio de educação da criança com deficiente, subsídio de adulto com deficiência, subsídio diário de presença parental, subsídio familiar de habitação, subsídio de mudança de residência, subsídio de atividade, entre outros. Então, assim, e fora uma educação de qualidade, saúde de qualidade e esse tipo de situação e prestação social que o Estado dá. Então, era isso. Os defensores federais se colocam à disposição, né, para o debate com o governo, com todos, né, porque eu acho que a gente todos queremos construir uma reforma da Previdência justa. A gente acha que ela é necessária, sim, mas a gente gostaria que os nossos assistidos e que as pessoas que mais precisam não fossem tão penalizadas nesse momento.